Mateus capítulo 6. A prática da justiça. Guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como se deve dar esmolas? Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Como se deve orar? E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, e nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e feche a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe o peças. A oração dominical. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostrei constritados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuaram. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de que não pareça aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e aonde os ladrões escavam e a roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão? Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou
há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeio, não colhe, nem ajunto em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andeis ansioso, tanto quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 7. O juízo temerário é proibido. Não julgueis, para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos e as vossas pérolas, para que não as piseis com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Jesus incita a orar. Pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual entre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim faça-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. As duas estradas. Entrai pela porta estreita,
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se assentam por ela, com ela. Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colham-se, porventura, uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos daquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam a multidão maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 8. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens,
e digo a estes: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, nos reinos dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ele se levantou e passou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Enquanto aproximou-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei, para onde queres que fores? Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultarem os seus próprios mortos. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando ao longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois idem, ordenou-lhes Jesus. E eles saíram passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas
nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Mateus capítulo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com os pecadores. Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouviu e disse: Aos sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, ou quando o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, romper-se-ão os odres, derramar-se-á o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido de um chefe. Enquanto essas coisas lhe diziam, eis que um chefe aproximou-se e o adorou, e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e ele tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo:
Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomando a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximou-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se vós conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos, que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. A blasfêmia dos fariseus. Ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus capítulo 10. A escolha dos 12 apóstolos. Os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumos aos gentios, nem entrais em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforjes,
para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalho do teu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que havereis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá de se levantarem contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamarem Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Teme antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendam 2 pardais por uns a 100, e nem deles cairá em terra, e nenhum deles cairá em terra sem que o consentimento de vosso Pai. E quando a vós outros até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temas, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está. As dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra.
assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. As recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser estes meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.